Olá pessoal, meu nome é Clóvis Lagoa, eu sou da Educática, o canal que provavelmente se você está aqui me vendo, você está dentro do nosso canal. A segunda parte desse vídeo aqui a gente vai falar sobre ponte H. Primeira parte a gente falou de conceitos. Agora nós vamos mostrar para vocês na prática alguns daqueles conceitos que nós vimos na primeira videoaula. Nós vamos basear o conceito em cima disso aqui. Uma chave de 3 posições, 2 polos. E em cima disso aqui nós vamos aprender alguns conceitos como: primeiro conceito, corrente e o efeito da alta corrente em uma ponte H, tanto na corrente de partida, corrente de reversão e corrente de parada. Vamos aprender também o controle, a lógica de controle de uma ponte H, que ela pode ser feita manualmente, digitalmente ou eletronicamente. Tá? E como base nós vamos usar essa chavinha aqui. Tá? É um circuito extremamente simples, seria legal cada um que não conhece fazer, seria bastante interessante. Para depois nós começarmos a falar sobre as pontes H, em qual componente ela é baseada, em qual plataforma elas são baseadas. Tá? Opa! Percebam que no momento até agora eu só mostrei para vocês periféricos que são vendidos como placa ponte H para Arduino, placa de alta potência de ponte H para Arduino, placa padrão Arduino. Vocês podem ter percebido isso. Graças a Deus surgiu o Arduino, não para me ajudar em nada, mas a quantidade de periféricos que foi feita, que a gente tem aproveitamento em 100%, é enorme. Então, nós vamos falar por que elas são o que são, como elas funcionam e dar exemplo para vocês de como elas são controladas. Obviamente que no decorrer do vídeo nós vamos mostrar os produtos que nós desenvolvemos. Tá? Nós seguimos 3 padrões. Tá? O primeiro padrão, como base, é o L298 para ponte H de baixa potência abaixo de 2 amperes. É um bom circuito integrado, um pouco antiquado. Já existem produtos melhores no mercado, mas não com o preço e a eficiência que ele tem. Tá? Aí nós vamos ver um circuitinho aqui, ó, MOSFET, para vocês verem o sistema de lógica de acionamento. E na sequência a gente vai ver o que é a tal da lógica de acionamento. O que é e como ela funciona. Tá? Partindo do princípio que um motor ele só vai funcionar se alguém ou alguma ação tiver a capacidade de fazer isso, isso e isso ou isso. No caso aqui a capacidade e o meio de atuação foi um ser humano, a minha mão. Quando você vai ligar isso eletronicamente, quem vai atuar sobre o motor e sobre o circuito eletrônico é um circuito eletrônico através de um programa, através de uma condição. Tá? Vamos partir para a bancada para vocês verem isso daqui funcionando. Pois bem, vamos dar um zoom aqui. A gente tem esse circuito aqui, um desenho bem simples, mas aonde a gente vai mesmo é aqui, ó. Mais simples ainda é o motor e a chave ligada. A chave que vai fazer exatamente a função do circuito eletrônico. O que nós temos aqui é uma fonte de alimentação chaveada de 12 volts. Vamos reposicionar a câmera. Vamos dar um zoom. Pronto. Nós temos aqui o eixo. Vamos colocar a esse eixo uma marcação para ficar mais fácil de observar no vídeo. Pronto. E agora a gente vai olhar aqui, ó. Chave, posição no centro, motor. Chave com a posição no centro. O motor está parado. Vamos ativar o motor para um dos lados. Motor girando para um lado. Vamos acionar novamente a chave. O motor parou. O outro lado,
inverteu. Certo? Novamente, parou, para um lado, parou, inverteu. Básico, desligado, potência máxima da RPM do motor. Por quê? Porque nós não temos um controle de velocidade. Nós não temos um controle PWM, certo? Então, voltando a esse circuito, vamos diminuir o zoom. Pronto. Diminuímos o zoom. Então, quando nós colocamos a chave na posição parada, centro, o motor não gira. Quando nós colocamos para um lado, voltando, vendo as marcações, o diagrama, vamos lá, chave, vamos acionar novamente, motor para um lado, nós fechamos esse circuito, certo? A chave, posição do centro, motor parou, fechamos esse circuito. E está feita a reversão. Bom, o que acontece se a gente parar o motor, aciona para um lado e faz isso aqui de uma vez só? Tá? Olha o tranco, olha o pulo. Mas o que é isso, pessoal? Isso daqui é quando você não tem um tempo de stop, start, ou seja, parada, início. O motor gera um tranco e esse tranco ele é transferido totalmente para o circuito da fonte. Vamos ver se eu consigo levar a fonte até o ângulo da câmera para vocês verem uma demonstração de como as coisas funcionam e como são todas elas explicáveis. De olho aqui no LED, ó, pessoal. Eu vou ligar para um lado, motor girando normalmente. Agora ele vai dar um pulo, olha o LED. O LED deu uma piscada. Então, pessoal, essa piscada que o LED dá é sinal de que a fonte recebeu uma sobrecarga por um curto período de tempo. Tá? Essa sobrecarga a fonte tem condição de suportar, e se fosse uma bateria ela teria uma tendência a esquentar. Tá? Portanto, sempre que você for fazer algum tipo de teste, procura usar fonte de alimentação chaveada para não mascarar o funcionamento do seu equipamento. Tá? A bateria você não ia perceber isso, a não ser que ela esquentasse. Então, olha só, novamente, só recapitulando, para um lado toda a potência, de olho no LED, tá? Sempre de olho no LED. De uma vez só, a piscada. O que isso faria no circuito eletrônico? Isso é a força contra-eletromotriz que o motor dá. O que é isso? É quando o motor não tem tempo de parar suavemente e ele já tem que reverter a rotação. Ele gera um pulso eletromagnético pelo cabo que vai para o circuito eletrônico. No caso aqui foi para a fonte. Se você estiver utilizando uma ponte H, que vai ser o objetivo nosso, você vai começar a ter superaquecimento. Tá? Então, o que é que a gente faz para evitar isso? No caso aqui, a gente tem uma chave de três posições. Parado, direita, quebrou o fio, direita, esquerda, parado. Certo? Então, o que acontece? O circuito eletrônico tem que fazer isso também. Mas como é que ele vai fazer isso? Nós estamos falando de uma etapa de potência. Então, é onde você entra na etapa lógica. O que é a etapa lógica que faz? Ela pode ser feita por transistores e ela pode ser feita por circuitos lógicos, que a gente vai ver já já. Tá? Então, só para a gente fixar, aqui nós temos, para um lado, para o outro, tá? Motor parado e ele funcionando na máxima velocidade e o efeito da sobrecarga de corrente que a gente vê aqui no LED. Paramos o motor e aí vai um desafio. Se você for fazer isso na sua casa, no seu laboratório em estudo, faz o seguinte: se você tiver um motor de limpador de para-brisa, você usa uma chavezinha dessa aqui bem pequena, tá? E ele liga no seu motor de para-brisa, na mesma configuração que a gente mostrou no vídeo na parte de trás, nos minutos anteriores, que é essa configuração da chave HH. Tá? E faça isso várias vezes sem ponto de parada. Você vai ver o que vai acontecer com a sua chave. Isso se a sua fiação não esquentar. Isso é os picos de corrente que o motor vai dar e vai transferir para o teu circuito eletrônico. Tá? É simples de se entender, fácil de se confirmar.
basta você fazer uma experiência. Aqui nós não vamos fazer, porque a gente presume que quando a pessoa estiver interessada, ela vai acabar tendo uma prática, um feitio prático do que a gente está falando. Olha só, a ponte H. Está ruim no vídeo, mas a gente vai colocar em cima na telinha como é que você faz isso. Tá? E o que nós fizemos? Por uma questão de testes, a gente colocou aqui 2 fios fracos, porque a nossa intenção era arrebentar isso aqui para sair fumaça. Mas acontece que a nossa bateria não se carrega mais. Então nós não temos uma bateria de alta corrente o suficiente para a gente fazer o teste. E essa fonte aqui, como já viram anteriormente, ela não consegue tracionar ou startar o motor de limpador de para-brisa que a gente tem aí, que seria teoricamente o destruidor. Beleza, pessoal? Nós vimos isso na prática. Um conceito de ponte H e como é que ela funciona. Agora nós vamos falar sobre como funciona a lógica de controle disso. Vamos tirar de cena o motor, a fonte. Vamos ficar com o circuito eletrônico. Vamos focar o circuito eletrônico. Bom, o que nós temos aqui? Nós temos um modelo de ponte H, que é o modelo básico. O que seria o modelo básico? O modelo básico, uma ponte H, vamos anotar aqui ponte H. Aqui seria a representação da ponte H. Ela, uma ponte H ou com circuito integrado ou transistorizada, não vem ao caso no momento, tá? Que essa parte aqui nós vamos ver posteriormente. Então você vai ter o que? A alimentação. A alimentação é positivo, negativo, de acordo com o motor que você vai usar, certo? E esse modelo aqui tem 2 chaveamentos. O que é isso? S1 e S2. Ou seja, entra 2 sinais que vai chavear essa ponte H. Ou seja, que vai fazer o serviço da chave, só que com um acionamento eletrônico. Tá? Como que você pode providenciar isso? Você pode fazer aqui uma implementação de ligar isso aqui a VCC e aqui você colocar uma pequena chave ou interruptor e quando você apertar esse interruptor, o motor vai girar para um lado e quando você apertar esse, ele gira para o outro. Você acabou de fazer um comando eletrônico numa ponte H de funcionamento simples com 2 canais de entrada ativo por nível lógico ou por sinal de partida. O que é o nível lógico? Pessoal, o nível lógico é quando você está trabalhando com produtos TTL microcontroladores, no caso do famosíssimo Arduino, etc, etc, etc. Ou seja, a chave substitui o circuito eletrônico. Então, aqui, quando você fechar essa chave aqui, esse interruptor, você está acionando o motor para um dos lados. Quando você soltar, ele desliga e, apertando esse, ele gira para o outro lado. Certo? Esse daqui é considerado uma das pontes H mais simples que tem. Tá? Você percebe que ela não tem controle de velocidade e nós vamos ver um circuito desse daqui também na prática de um produto que nós já descontinuamos. Tá? Agora vamos para outros modelos. Aqui nós temos mais 3 modelos. Vamos primeiro falar desse aqui. Esse modelo nós temos um circuito de ponte H. Obviamente nós temos o VCC e o Terra. Temos o motor, a saída para o motor, obviamente. E aqui nós temos 3 entradas. O que é isso? S1, S2 e o pulso de PWM. Olha que interessante. Essa daqui ela cresceu, tá? E recebeu um sinal de PWM. Então esse circuito aqui ele passa a funcionar exatamente como este. Tá? Você pode usar uma chave aqui, um interruptor, ou pode ligar o microcontrolador. E aqui você tem a entrada do PWM. Essa entrada do PWM, tá, vai ser gerada por um circuito microcontrolador ou um circuito qualquer gerador de PWM, que pode ser com base no famosíssimo 555. Tá? Então vai ser a mesma coisa. Ativou aqui em VCC, gira para um lado. Ativou aqui em VCC, gira para o outro. Mais o sinal de PWM
que vai entrar aqui. Certo? E aqui você vai injetar o nível lógico. Esse nível lógico, pessoal, voltando a falar do circuito digital, é os famosos 0 e 1. 1 e 0, 0 e 0, 1 e 1. Agora vamos começar a complicar ou vamos começar a clarear a mente? Vocês lembram como eu falei que a gente, para ativar isso daqui, precisava de ter alguém para fazê-lo, né? No caso, no início eu falei que era a minha mão. Certo? E no outro circuito que a gente já mostrou para vocês, deste circuito aqui, nós mencionamos que quando você ativar o S1 e o S2, ou o S3 e o S4, você provoca um curto-circuito. Automaticamente, em cima desse diagrama, nós geramos essa tabela aqui, ó. Essa tabela, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, que na sequência a gente vai falar mais sobre ela. Então, pessoal, o que acontece? Quem define essas condições de controle é o tipo de circuito de controle decodificador ou de controle que existe no circuito da ponte H. Tá? Então, cada ponte H dessas aqui que você está vendo, ela tem, ou ela se enquadra, tá? Em uma modalidade de controle. Como a gente já falou sobre essa e o PWM, agora nós vamos falar sobre essa daqui, ó. Vamos centralizar para a gente poder focar e não distrair com as do lado. Bom, esse daqui esse circuito aqui, o que ele difere desse outro? Tá? É simplesmente o circuito de decodificação ou de controle. Nesse caso, o que nós temos aqui? Nós temos um indicador que é DIR, ou seja, a direção, e o outro que é o PWM. Na direção, o que você tem? Você tem duas condições. Se estiver em 0, nível lógico, ou em condição 0 aterrada, ele vai para um lado, e se você alterar para 1, ele inverte a rotação. Tá? A condição dele de parada só existe quando você zera o PWM. Quando o PWM estiver zerado, o motor está parado. Ou seja, quem é que faz o controle de start e stop, ou seja, de início e partida, não é mais os interruptores ou o sinal lógico. Que no caso, aqui, é feito pelo nível lógico. E o PWM sempre constante. Então o PWM não aciona a ponte H. Quem aciona é os sinais de controle. Já nessa modalidade de ponte H, você tem o inverso. Quem aciona verdadeiramente a ponte H é o sinal de PWM. Tá? E a direção só vai ficar entre 0 e 1. Ou seja, tá? Você usa 2 sinais de controle. Nessa modalidade, nós usamos 3. Qual que é o melhor ou pior? Isso não vem muito ao caso, tá, pessoal? Isso aí vai depender muito da condição de uso. É muito relativo. Por exemplo, nós temos um produto que a ponte H funciona dessa maneira aqui. E também temos uma outra modalidade de produto que funciona diferente dessa. E esse modelo aqui é o modelo que a gente usa no controle de Girocan. Tá? Esse não e esse outro que nós vamos mostrar também não. Então vamos recapitular. Aqui você tem 2 níveis lógicos. Nessa modalidade você tem 2 níveis lógicos para fazer a ponte H ir para a direita e esquerda. E a condição inválida mais o sinal de PWM. Nessa modalidade aqui você tem o sinal de direção, que é 0 ou 1, que define para que lado que ele vai. Só que quem starta o motor é o PWM. Tá? E essa modalidade aqui que falta a gente falar sobre ela. Qual que é a diferença dessa modalidade para as outras duas? Aqui na realidade você não tem sinal de controle, ou seja, você não tem nível lógico.
0, 1 e etc. Aqui você só vai acionar a ponte H quando houver a presença do sinal de PWM na sua entrada, certo? Ou na segunda entrada. Ah, mas e se eu tiver PWM nas duas? A ponte H vai bloquear o funcionamento e o motor não vai para lugar nenhum. Então significa que se você injetar o sinal PWM aqui no sinal PW1, ele vai girar para a direita, alterando a velocidade de acordo com a frequência do PWM. Se você injetar aqui, ele vai reverter a RPM do motor e a velocidade vai ser de acordo com o sinal aplicado na frequência do PWM, ou seja, de acordo com o giro, a frequência, o giro do motor vai ser de acordo com a frequência do PWM. Na próxima vez que a gente for falar sobre isso, nós vamos mostrar as controladoras que se enquadram em cada um desses tipos aqui de interfaceamento e mostrar o diagrama elétrico deles para vocês, que é para vocês terem uma ideia do que e como funciona e porquê das coisas, da modalidade das placas PWM serem tão diferentes entre si e de vários fabricantes. E vamos finalizar também na próxima videoaula sobre alguns absurdos sobre controladoras de ponte H que anuncia que tem capacidade de 45 amperes, tá? Em algumas modalidades que a gente vai explicar uns detalhes para vocês. Pessoal, nós vamos terminar essa daqui porque essa videoaula ficou comprida, mas não tem jeito. É complicado fazer uma videoaula em 10 minutos. Ela vai sair geralmente falha e uma porcaria. Em 20 minutos já está passivo de erro. Então vamos lá, faz a inscrição aí no nosso canal, compartilha o vídeo, repassa para quem vocês acharem que tem interesse e não deixa de assistir a próxima videoaula. Um abraço para todos aí.